Olá, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre o concurso da Cefaz Paraná, que teve movimentação recente, uma servidora foi designada para trabalhar no processo de contratação da banca. É um concurso que é aguardado há muito tempo, mas agora, o que tudo indica, teremos o desenrolar dessa história. Portanto, fica comigo até o final deste vídeo, que nós vamos falar sobre a remuneração atual dos servidores aprovados no último concurso, os locais de lotação de servidores aprovados no novo concurso, a estrutura da prova de 2012 e a possibilidade de conciliação com o concurso do ISS Porto Alegre, que está com o edital publicado. No concurso da Cefaz Paraná são previstas 50 vagas para o auditor fiscal da Receita Estadual e 10 vagas para agente fazendário. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que virão e me acompanhe até o final deste vídeo para que você saia daqui sabendo como se preparar de forma adequada para este importante concurso e trabalhando, inclusive, com a possibilidade de conciliação com o ISS Porto Alegre, que está com o edital publicado, como eu mencionei anteriormente. Bom, com relação às fases de encaminhamento do concurso da Cefaz Paraná, estamos nesse processo agora, iniciamos o processo então de escolha da banca, o órgão trabalhará no processo de escolha da banca, que pode demorar mais ou menos, tá? Essas datas são datas, expectativas de datas para o encaminhamento do concurso, com a definição de banca e publicação do edital até outubro deste ano, período de inscrições aí entre outubro e novembro, aplicações de provas no primeiro trimestre de 2025, e daí podemos utilizar inclusive como referência a data da prova do ISS Porto Alegre, que vai ser aplicada dia 25 ou 26 de janeiro ali de 2025 e acabou de ter o edital publicado. Então, como a Cefaz Paraná, como ainda teremos a definição de banca, muito possivelmente essa prova da Cefaz Paraná deverá ocorrer ali entre janeiro e março de 2025, tá? Gabaritos preliminares na sequência e resultado final e nomeações muito possivelmente ainda no primeiro semestre de 2025, se tudo ocorrer como esperado. Importante a gente mencionar que nos concursos do Estado do Paraná, diversas bancas do próprio Estado, universidades estaduais e federais acabam realizando diversos concursos recentemente, assim como Instituto AOCP e Consulplan. Mas recentemente a FGV realizou o concurso da ALEP, que é a Assembleia Legislativa do Paraná, e o Sebrasp realizou o concurso do TCE Paraná em 2016 e vai realizar um novo concurso também do órgão agora em agosto de 2024. Portanto, são duas bancas aí candidatas também a pegar esse concurso da Cefaz Paraná. É importante a gente mencionar, inclusive com relação às bancas, já que estamos falando do processo aí de escolha de banca, que algumas bancas se destacam na realização de concursos da área fiscal. São elas FCC, Sebrasp e FGV. No guia definitivo da área fiscal, vou deixar até linkado aqui para vocês assistirem depois, eu analisei 43 editais no período de 2014 a 2024 e esses 43 editais de grandes fiscos estaduais, inclusive da Receita Federal do Brasil, foram realizados por algumas dessas três bancas, FCC, Sebrasp e FGV. Inclusive, neste momento que não temos ainda a definição do concurso da Cefaz Paraná, é importante que você já estude, já resolva muitas questões ao longo da sua preparação e, não havendo a definição ainda da banca, que você trabalhe com questões das principais bancas da área, FCC, Sebrasp e FGV, que você terá já um estoque, um volume muito grande de questões recentes da área para você treinar, tá? Neste quadro temos aí a remuneração, então, de um servidor que foi nomeado aqui em 2014, muito possivelmente relativo aprovado no último concurso de 2012, auditor fiscal, tá? Aprovado no concurso de 2012 e entrou em exercício aqui em 2014. Então, nós temos aqui as remunerações de meses para trás e temos a última remuneração aqui, o último dado de julho de 2024. Podemos ver aqui a remuneração bruta desse servidor é de 36.920 e temos ainda esse outro valor aqui de 3.000, que é relativo a condições excepcionais e transitórias, tais como funções gratificadas, confiança, de chefia, substituições, indenizações, decisões judiciais e outros, tá? Então, compõe aí esses outros valores a remuneração do servidor. E como valor líquido aqui relativo ao 36.920, nós temos aí que esse servidor recebeu líquido na sua conta 24.400, além desse valor aqui de 2.300, tá? Importante a gente mencionar aqui, cadê o mês de dezembro aqui de 2023? Olha o valor bruto que esse servidor recebeu, né? De 70.500.
né? Aí tivemos aqui as deduções de imposto de renda, previdência, e esse valor, e esse servidor recebeu aqui líquido 45 mil, muito possivelmente relativo a 13º e férias, né? Imagina você receber ali no mês de dezembro de 2025 este valor aproximado aqui de 40 e poucos mil reais. É basicamente o que dá mesmo, só que esse servidor, ele entrou em 2014, né? O servidor que ingressar agora ingressa com uma remuneração inicial um pouco menor. Aqui nós temos o caso de um agente fazendário, também do último concurso. Ele entrou aqui, agente fazendário estadual A, em 2013, relativo então ao concurso de 2012, remuneração bruta de 16 mil reais, e hoje ele recebe a remuneração líquida de 11.451. Vamos ver aqui a situação de dezembro desse servidor. Dezembro de 2023, ele recebeu aqui 20 mil de 13º e férias, tá vendo? E aí recebeu 36 mil bruto e 26 mil líquido, o agente fazendário, né? Esse servidor que já está na casa há algum tempo. Além do vencimento, o que é que os servidores ainda recebem mais, né? A gratificação de função, adicionais diárias, salário família, enfim, textos de férias, mas ali o que importa pra gente é esse prêmio aqui de produtividade e o adicional pelo tempo de atividades salubres, adicional noturno e hora extra, tá? A remuneração inicial atual do auditor está beirando ali os 25 mil reais e o agente fazendário 12.960. Esses são dados da Lei Complementar 131 de 2010, que regula aí a carreira de auditor fiscal da Cefaz Paraná, tá? Com relação às lotações, onde que os servidores aprovados no próximo concurso poderão ser lotados? Nesses municípios, tá? Além da capital Curitiba, temos aí o município de Ponta Grossa, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Umuarama, Cascavel, Pato Branco. Então, são municípios em que os servidores recém-aprovados poderão ser lotados, tá? Com relação ao último concurso, foi realizado pela banca Copsuel, é a Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina. Então, como eu falei, é usual o estado do Paraná ter concursos sendo realizados por universidades estaduais e federais do estado, mas é de se esperar que esse novo concurso da Cefaz Paraná possa ser realizado por outras grandes bancas, como eu mencionei, FCC, Sebrasp e FGV, que realizaram diversos concursos nos últimos 10 anos. Foram as três, pegaram 43 editais de fiscos estaduais, grandes fiscos estaduais, municipais e a própria Receita Federal do Brasil, que ocorreu em março de 2023 e foi realizado pela FGV. Então, é de se esperar que esse novo concurso da Cefaz Paraná possa ser realizado também por uma dessas três bancas, tá? Inclusive, bancas que vocês devem utilizar como referência no momento de selecionar as questões de vocês. Formação exigida, curso superior de graduação em qualquer área, então independente da sua área de formação, seja você formado em enfermagem, direito, odontologia, música, dança, enfim, você poderá concorrer a este cargo. No edital passado foram previstas 100 vagas autorizadas, 100 vagas para o cargo de auditor fiscal classe A, que é aquela classe inicial em que o servidor ingressa no órgão. Foram provas objetivas, provas de título, avaliação médica e curso de formação. Neste concurso não teve discursiva. É importante a gente mencionar, com relação a essa etapa discursiva, que diferente do que ocorre na área de controle, por exemplo, em que uma análise que eu fiz da área de controle dos últimos 10 anos, 41 editais analisados, 88% deles tiveram a presença de discursiva. Essa mesma análise feita para a área fiscal, ou seja, de 2014 a 2024, de todos os concursos realizados, 43 concursos realizados da área fiscal, apenas 44% deles tiveram discursivas. Então, não é usual na área fiscal, muito menos do que metade, né, do que acontece na área de controle, a existência de discursiva. Então, neste momento que não temos a definição, não temos um edital para a gente saber se haverá ou não discursiva no novo concurso da Cefaz Paraná, você mantém aí em stand-by essa preparação para as discursivas, obviamente já ganhando um domínio muito grande
na parte teórica das matérias objetivas, já estruturando ali algum material de revisão, principalmente com relação às jurisprudências relativas ao direito administrativo, constitucional, em especial ao direito tributário, para que você já vá consolidando aí uma bagagem bastante rica e bastante sólida daqueles conhecimentos que porventura poderiam ser cobrados numa prova discursiva, tá? Então, neste momento que não temos a indicação, né, de uma discursiva num novo concurso, você trabalha para ganhar uma bagagem muito sólida nas principais matérias da área fiscal, da sua prova objetiva, treinando e resolvendo já muitas questões objetivas, mas já, obviamente, construindo essa bagagem para que, havendo aí essa prova discursiva que você precisa colocar ali no papel muito conhecimento, muito bem fundamentado, você já tenha de onde partir na sua preparação para as discursivas, tá? Com relação à estrutura da prova de 2012, foi uma estrutura de prova bastante singular, né? Com relação aos outros concursos da área, teve ali uma distribuição de pesos bastante diferenciada, mas o que chama já de cara atenção para a gente são duas coisas. Primeiro, a presença forte de questões de tecnologia da informação e mais ainda diferenciada a cobrança de questões de tecnologia da informação em português e também em inglês, né? Então foram 40 questões de tecnologia da informação em português e 10 questões de tecnologia da informação em inglês. E aí tivemos um peso ali de 1,4 para a matéria de tecnologia da informação, que acabou totalizando ali, dentre as de português e inglês, 35 pontos. Mas as de português destacadamente, porque para não assustar ninguém, né? As de português destacadamente representaram 70%, os 28 pontos máximos ali de tecnologia da informação representaram 70% do total de pontos da P1, tá? Então foi realmente foram as questões que realmente fizeram grande diferença na P1 dessa prova. Além disso, tivemos ali a língua portuguesa, matemática, estatística e lógica. O edital já trouxe aí a definição de questões para cada uma das matérias e também o peso de cada uma delas. Então vejam aí que língua portuguesa e as matérias do cálculo, elas tiveram um peso bastante, uma representação bastante pequena, muito pequena, comparada com tecnologia da informação na P1. Então foi praticamente inexistente, né? Só que o candidato, obviamente, não poderia, como veremos na sequência, zerar nenhuma das matérias. Então, estudar, ele teria que estudar, obviamente, com ali o peso diferenciado, uma vez que tecnologia da informação foi realmente a matéria destacadamente mais relevante desse concurso, em que o candidato precisaria dar tudo de si na preparação, tá? E diferente não deveremos ter, né, num novo concurso. De situação diferente a essa, não deveremos ter no novo concurso. Obviamente que talvez aí com a mudança de banca, uma estruturação diferente de pesos e de distribuições de questões, mas a tecnologia da informação segue sendo das matérias mais relevantes da área fiscal. Vídeo que aconteceu no concurso da Cefaz Mato Grosso, concurso super recente, foi realizado pela Banca FGV, em que a matéria de tecnologia da informação foram 20 questões, tiveram 20 questões com peso 2, foi a matéria que teve o maior peso na prova, foram 40 pontos só de tecnologia da informação, então um concurso que teve realmente uma presença muito forte da tecnologia da informação. Inclusive eu trago aqui para vocês na sequência o conteúdo programático. Eu acho, inclusive, acredito, inclusive, ser um importante edital de referência para vocês na preparação para fiscos, tá? Fiscos estaduais de modo geral, seja Cefaz Paraná, seja Cefaz São Paulo, que também deverá ter a presença dessa matéria e uma forte presença dessa matéria, para que você já se cerque, né, de todos os conhecimentos possíveis que poderão vir a ser cobrados nessa prova da Cefaz Paraná e nas provas de fiscos de maneira geral. Na P2 tivemos ali as matérias dos direitos, direito constitucional, tributário, administrativo, privado, que é o direito empresarial, direito penal e a legislação tributária do Estado do Paraná. Foram 40 questões com peso de 1,25, totalizando ali 25 pontos máximos e 44% da pontuação total da P2. E contabilidade, essa contabilidade a gente pode abrir e expandir, porque foi, na verdade, contabilidade geral, contabilidade avançada e contabilidade de custos, o que é bastante usual em editais da área fiscal, e a matéria de auditoria
e foram 50 questões dessas duas matérias. Portanto, vejam, né? Ali nos direitos, nós tivemos direito constitucional, administrativo, tributário, empresarial, penal e a legislação tributária. Foram 6 matérias para 40 questões, enquanto na P2 as contabilidades e auditoria foram 2, 4 no máximo matérias, né? Se a gente abre ali a contabilidade, para 50 questões, portanto, peso muito grande na contabilidade. Obviamente que ali nos direitos, o direito tributário e a legislação tributária acabou se destacando, como era de se esperar, em termos de número de questões, frente aos demais direitos. E na contabilidade e auditoria, obviamente, e daí temos aí realmente aquelas 4 matérias das específicas da área fiscal que se destacam em número de questões, que é o direito tributário, a legislação tributária, as contabilidades e a auditoria são realmente as matérias mais relevantes, são o centro ali, o cerne da área fiscal, que você deve desde já incluir no seu planejamento de estudos e dominar muito bem. Tá? Cada resposta correta nessa prova valeu meio ponto, então na verdade era 40 questões ali em TI, viravam 20 pontos, vezes o peso de 1,4, que daria aquele valor de 28 pontos máximos e assim sucessivamente, tá? Na P1 foram 4 horas de prova na manhã. Então vejam que na P1 foram 70 questões, incluindo as questões de matemática, estatística e lógica, em 4 horas de prova. Isso é muito importante que vocês já diante de um quadro desse do edital, ou mesmo do quadro que vocês utilizem como referência na preparação de vocês, já desenhem uma estratégia de prova, tá? Isso é muito importante, porque vocês precisam já ir para a prova sabendo exatamente como que você vai transcorrer ali naquele tempo de 4 horas que for dado a vocês para fazerem a prova, e de saber exatamente o que vocês vão dar um pouco mais de atenção, aquilo que vocês podem deixar para depois, aquilo que de repente você pode pescar ali só as questões conceituais, e aquelas que for te demandar um pouco mais de esforço, um pouco mais de tempo, você deixar um pouco de lado para que você consiga realmente resolver ali de forma consciente e de forma mais tranquila aquelas matérias que te pontuarão que te darão um número maior de pontos, tá? Na P2 foram 5 horas de prova no turno da tarde e temos, obviamente, ali que nos direitos, quando você sabe, principalmente quando é uma questão doutrinária, uma questão de jurisprudência, se você sabe, prontamente você marca, você acha a resposta, às vezes questões de segundos, você consegue achar a resposta correta da questão. Mas temos ali, por exemplo, a contabilidade, em que muitas vezes vai exigir de você, candidato, a resolução de cálculos, a resolução de contas, enfim, né, de análise de quadros e de balanços, que vai te demandar um pouco mais de tempo. Então é muito importante que vocês tenham esse equilíbrio aí durante a prova para que vocês consigam se sair bem em todas as questões. E como que você consegue fazer isso, né? Se preparar muito bem para esse momento de prova, treinando já durante a sua preparação a resolução de muitas questões, para que vocês ganhem agilidade no tempo de resolução de prova, tá? Um ponto, tá? Que é importante a gente mencionar, uma vez que não só na parte das matérias de cálculo, como matemática, estatística e lógica, vocês precisarão resolver algumas contas, como também na parte ali de contabilidade, você precisará disso, é muito importante que vocês façam, né, uma espécie de nivelamento, realmente, da matemática básica, das operações básicas. Então, você vai precisar encarar questões de adição, questão de subtração, questão de multiplicação, de divisão, de fração, enfim. Então, é muito importante que vocês coloquem isso em algum momento da sua preparação, como um momento necessário, tá? Esse treino das questões de resoluções de problemas matemáticos, porque não só nas matérias do cálculo ali, como também na contabilidade, você precisará fazer isso. E precisará fazer isso de maneira ágil, para que você consiga resolver toda a sua prova. Então é muito importante que você encaixe em algum momento da sua preparação esse trabalho desse nivelamento, para que você consiga fazer essas questões de forma muito rápida, de forma muito ágil na sua prova. Importante a gente destacar, mencionar ainda essas matérias que estão destacadas de verde, TI, os direitos, contabilidade e auditoria, que elas representaram, só elas, 88% do total de pontos da prova. Então, novamente, nenhuma surpresa,
novidade com relação àquelas matérias que mais pontuam em concursos da área fiscal. São essas de fato, então, tecnologia da informação, os direitos, a legislação tributária, a contabilidade e a auditoria são realmente aquelas matérias que você deve pesar um pouco mais na sua preparação, tanto já colocando elas de início no seu planejamento de estudos, no seu ciclo de estudos, como eu vou apresentar aqui para vocês o ciclo de estudos sugerido, como também vocês deem talvez uma frequência maior para essas matérias no seu ciclo de estudos, uma carga horária maior para elas semanalmente, para que vocês consigam avançar o quanto antes nelas, porque são matérias importantes e são matérias densas e extensas, né? São matérias que vão ser muito importantes em termos de pontuação na prova e são matérias que vão te demandar um pouco mais de tempo de estudo, tá? Com relação aos critérios de aprovação nesse concurso, o edital trouxe diversos critérios ali, como, por exemplo, o candidato ele deveria fazer 50% em cada uma das provas, então, das 70 questões da P1, o candidato deveria acertar 35, e nas 90 questões da P2, o candidato deveria acertar pelo menos 45 questões, e daí ele trouxe também um percentual mínimo de acertos de questões para cada uma das áreas, tá? Essas áreas A1, A2, A3 e A4 é como mencionado aí logo na sequência. Então, A1 se referiu àquela tecnologia da informação em português e inglês, A2, português, matemática, estatística e lógica, A3, as matérias dos direitos e A4, as matérias de contabilidade e auditoria. Então, o candidato ele deveria observar não só mínimos em cada uma das provas, P1 e P2, como mínimos em cada grupo ali de matérias, como está destacado aí, tá? Então, não daria para o candidato simplesmente deixar de lado nenhuma matéria, mas, obviamente, que existiram matérias mais relevantes que ele deveria, obviamente, né, pesar a mão um pouco mais na sua preparação. Obviamente que todos esses critérios, tá, mínimos, quanto que o candidato faz de mínimo em cada uma das matérias, enfim, isso é muito do edital, tá? Esse edital é de 2012, então assim, podemos e devemos utilizar esse edital como referência, com certeza, tá? Principalmente em termos de matérias, em termos ali do que realmente pontuou mais. Mas todas essas definições de mínimos e essas coisas todas, números de questões, depende muito do contexto atual, do que o órgão nesse momento precisa dos candidatos aprovados. Então isso realmente pode mudar. Agora, o que não muda e o que a gente já parte de uma previsibilidade muito grande são as matérias que você deve estudar e deve incluir no seu planejamento de estudos desde já. Como vemos aqui nesse quadro de concursos correlatos, temos ali concursos de diversos anos, em diversos estados, realizados por diversas bancas, e temos ali um grupo central de matérias que se repetem concurso após concurso. Então, é essa previsibilidade que eu quero que vocês entendam que você já está na sua mão, né? Já está na mão de vocês, e vocês podem trabalhar e devem trabalhar nesse pré-edital, tendo como referência essas matérias que são usuais em concursos da área que você pretende concorrer, da área fiscal, tá? Então, temos ali Cefaz MT 2023 realizado pela Banca FGV, Cefaz DF 2019 realizado pelo Sebrasp, Cefaz São Paulo 2013 realizado pela FCC e Cefaz Paraná de 2012 realizado pela Copsuel, essa banca aí do estado do Paraná, tá? Mas, novamente, 15 disciplinas coincidentes com concursos da área. Língua portuguesa, TI, direito administrativo, constitucional, direito tributário, a legislação tributária de cada um dos estados, obviamente, direito empresarial e penal, contabilidade geral, avançada de custos, a matemática financeira, estatística e raciocínio lógico e a auditoria. Então, são matérias realmente centrais em concursos da área fiscal e que você já pode, com muita segurança, vamos dizer assim, com quase 100% de certeza, incluir no seu planejamento de estudos, porque são realmente aquelas matérias que você deverá encarar na sua prova, seja ela da Cefaz Paraná, seja ela da Cefaz São Paulo, do novo concurso da Cefaz São Paulo, do novo concurso da Cefaz DF, Cefaz Rio de Janeiro, independente, tá? Do concurso que você venha prestar na área fiscal, a sua formação tem que ser a partir dessas matérias que estão destacadas. Inclusive, aqui eu trago para vocês um batimento aí das matérias do edital do ISS Porto Alegre, que está com o edital publicado. Quem vai realizar esse concurso é a Fundatec. Esse edital foi publicado agora, em 2024, e a prova ocorrerá
final de janeiro de 2025. E aí nós podemos ver, são ambos os concursos da região sul, né? Faz sentido, talvez se você tiver a oportunidade de realizar essa prova, obviamente essa prova será realizada em Porto Alegre. Então, se você tiver a oportunidade de viajar, de se deslocar para fazer essa prova em final de janeiro de 2025, eu acredito que é uma excelente oportunidade de você treinar, de você já startar a sua preparação para a área fiscal com esse senso de urgência que esse edital vai te dar, e mesmo porque as matérias que você vai estudar para o ISS Porto Alegre são as mesmas matérias que você precisará estudar para a Cefaz Paraná. Obviamente que temos ali algumas matérias que são específicas de um edital ou outro, mas o grosso ali realmente das disciplinas dos conteúdos programáticos, eles coincidem, tá? Nesse caso aí foram 3 disciplinas coincidentes entre os 2 concursos, e são aquelas disciplinas, como vimos anteriormente, que estão presentes na grande maioria dos editais da área fiscal. Aqui temos o conteúdo de TI de 2012 da Cefaz Paraná, então esse foi aquele conteúdo que teve cobrança tanto em português quanto em inglês, e aí temos inclusive um sombreamento com a matéria de administração geral, inclusive, né? Temos ali gestão e governança de TI, planejamento estratégico, gestão de projetos, PMBOK, né? Tivemos aí alguns dados bastante específicos de análise de dados, como por exemplo, modelagem de dados relacional, modelagem de dados multidimensional. Temos aqui conceitos e estratégias de implantação de Data Warehouse, OLAP, Datamine, ETL, tá? E programas de sistemas, lógicas de programação, segurança da informação, e aqui as ISOs, né, relativas à segurança da informação, arquitetura de rede, noção de administração de redes. Então, assim, embora, né, esse concurso seja de 2012, é um edital, um conteúdo programático até relativamente bastante atual, tá? Agora, o que você deve fazer, tendo em vista que esse edital tem mais tem mais de 10 anos, né? Tem mais de 10 anos e são áreas realmente que acabam passando por atualizações muito grandes e a todo momento, né? É utilizar editais mais recentes como referência, como é o caso do que eu já citei, do concurso da Cefaz MT, que teve um peso absurdo na matéria de tecnologia da informação. Então, se você vai se preparar tanto para a Cefaz Paraná, quanto para a Cefaz São Paulo, Cefaz Rio, faz muito sentido você dar uma olhada no edital da Cefaz MT. É um concurso super recente, foi realizado agora em 2023 pela banca FGV. Teve um peso muito grande, como eu já mencionei, na matéria de tecnologia da informação. Esse foi o conteúdo programático da tecnologia da informação. Não foi um concurso para área específica de TI, tá? O candidatos de qualquer área de formação poderia concorrer a este cargo, mas teve realmente um peso muito grande na matéria de tecnologia da informação. Então, gestão de projetos de TI, sistemas de informação, fundamentos de bancos de dados, ciências de dados e segurança da informação. Inclusive, são conteúdos que se aproximam bastante de concursos recentes da área de TI. Então, neste ano de 2024, por exemplo, tivemos vários concursos com uma área específica de TI, como, por exemplo, o IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, tivemos o Banco Central, agora, recente, tivemos a STN, tivemos o Ministério Público do Planejamento e Orçamento para o cargo de APO, né, Analista de Planejamento e Orçamento, temos o bloco 2 ali do Concurso Nacional Unificado, enfim, foram diversos concursos ao longo de 2024, ao longo do primeiro semestre de 2024, com peso grande em todas essas matérias, inclusive lá em 2022, tanto a TCU quanto a CGU também, uma cobrança expressiva desses conteúdos. Então, se vocês fizeram, né, essa preparação agora, né, passado o ano de 2024, temos que basicamente todos esses concursos aqui em nível federal acabaram, né? Passaram, e agora temos aí concursos da área fiscal, da área de controle. Então, se é inclusive seu interesse migrar de área agora, né, começar a trabalhar e se preparar para concursos da área fiscal, da área de controle, esses concursos da área fiscal que estão para sair, como por exemplo, Cefaz Paraná, que estamos mencionando, Cefaz São Paulo, Cefaz Rio de Janeiro, são inclusive importantes, né, oportunidades para você migrar aí a sua direção e continuar se preparando para concursos grandes, como o que vocês fizeram agora em 2024, né? Aqui eu trago para vocês uma sugestão de ciclo de estudos,
em que o tempo ali de estudo, ele pode variar, obviamente, depende muito da matéria, e se você já fez ou não, se essa matéria está em modo de revisão ou de exercícios, né? Se você prefere trabalhar com a carga horária por matéria um pouco maior, como, por exemplo, 90 minutos por matéria, 2 horas, 120 minutos por matéria, enfim, isso depende muito de cada um, né? De cada um, depende muito em qual é o contexto em que a pessoa está, por exemplo, se ela já domina muito bem língua portuguesa, constitucional, administrativo, ela pode reduzir a carga horária dessas matérias, trabalhar essas matérias, manter essas matérias no ciclo, no modo de revisão e exercícios, e pesar um pouco mais naquelas matérias que talvez ela ainda não tenha estudado, que você ainda não tenha estudado, que você precise de um pouco mais de atenção, como por exemplo aí a contabilidade geral, o direito empresarial e penal, e aqui eu estou vendo que faltou o direito tributário, então você considera aqui, tá, um desses direitos como sendo o direito tributário, e vamos destacar esse direito penal aqui para baixo, e vamos colocar aqui o direito tributário, tá? Análise de dados e auditoria, essas seriam aquelas matérias chaves para vocês iniciarem a preparação neste momento. E aí, passado então o estudo de alguma dessas matérias, você vai então incluindo essas outras matérias que ficaram para depois no seu planejamento de estudos, e aí tenta reduzir a carga horária daquelas que já estão aqui. Novamente aqui é direito tributário, tá? Direito tributário. Você deve começar o seu estudo de direito tributário o quanto antes, né? Para depois encaixar a legislação tributária do Estado quando você tiver uma definição maior sobre qual concurso que você efetivamente fará. Se é Cefaz Paraná, você inclui a legislação tributária do Estado do Paraná. Se você vai fazer neste momento, inicialmente, ISS Porto Alegre, você vai incluir no seu planejamento de estudos pós o direito tributário, a legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul e assim sucessivamente, tá? Lembrando que o estudo, é importante que você faça o estudo da parte teórica, já incluindo ali a leitura da Constituição Federal nas partes correlatas, né, do Código Tributário Nacional, as normas relativas aí ao direito administrativo principalmente, e temos diversas normas, como por exemplo a Lei de Acesso à Informação, LGPD, a Lei de Licitações e Contratos, tá? E as jurisprudências relativas aos direitos. Então, o direito tributário em especial, lembrando que aqui novamente é direito tributário, as jurisprudências relativas ao direito tributário, ao direito administrativo, ao direito constitucional, muita resolução de exercícios, nesse momento que não temos a definição de banca, utilizando questões recentes das principais bancas de concursos da área fiscal, FCC, Sebrasp e FGV, e fazendo muitas revisões, tá? Então é muito importante que você já estruture o seu planejamento de estudos o quanto antes, pensando na área fiscal de modo geral, portanto, a legislação tributária do Estado que você fará a prova, ela fica para um momento posterior, quando esse edital já estiver publicado, quando você já tiver certeza sobre qual concurso, sobre qual prova você fará, e após ter vencido o domínio, o estudo do direito tributário, porque é realmente aquela matéria que vai te dar a bagagem teórica necessária para você vir aqui para a legislação tributária de forma satisfatória, entendendo de fato aquilo que você está estudando, tá? Então, o direito tributário você faz antes, domina, e aí sabendo efetivamente qual prova você fará, como por exemplo agora essa do ISS Porto Alegre, que a prova vai ser em janeiro de 2025, você inclui então ali a legislação tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que é importante que você faça o estudo teórico, que no direito tributário você estude a parte relativa ao direito tributário na Constituição Federal e no CTN, no Código Tributário Nacional. É muito importante que você encare a leitura desses normativos, tanto da Carta Magna quanto do CTN, das normas relativas ao direito tributário, ao direito administrativo e às jurisprudências todas relativas a esses direitos. Estamos falando de concursos de alto nível. Em geral, esses concursos têm uma presença, têm uma cobrança massiva de jurisprudências na área dos direitos. Quando vem discursiva, em geral, existe algum tópico ali na discursiva que vai te perguntar qual que é o entendimento dos tribunais superiores, do STF, do STJ com relação a alguma temática. Então é muito importante que durante a resolução de questões
você já identifique, já pesque, já guarde para você nos seus materiais de revisão essas jurisprudências que são cobradas em cada uma dessas matérias, tudo bem? Aqui nós temos o mapa da área fiscal, portanto são diversos concursos previstos no biênio 2024 e 2026 para a área fiscal. Novamente, são concursos que, em geral, com uma única preparação, mudando ali, obviamente, uma matéria ou outra e a legislação tributária específica do ente, você consegue fazer todas as provas da área. Obviamente que vai depender muito se você tem a possibilidade de fazer a viagem para realizar essa prova, se você passando, e isso é muito importante da gente considerar, tá? A gente está aqui no sul, vai fazer uma prova lá no Nordeste, e você talvez se passasse nem iria, então talvez não fosse nem interessante você fazer aquela prova, entende? É o tipo de planejamento estratégico que vocês têm que desenvolver durante a preparação de vocês. Então talvez faz mais sentido, mas você está aqui no sul e pretende